Graça e paz, meus queridos amigos e irmãos aqui do canal Impactos da Oração. Sejam muito bem-vindos. Hoje eu quero propor uma reflexão. Eu vou continuar aqui no Salmo 27, porque eu tenho feito essa leitura durante toda a semana. Teve dias que eu fiz 3 vezes por dia e o Salmo 27 é um salmo muito poderoso. Eu tenho encontrado revelações diariamente. Todas as vezes que eu leio, eu encontro revelações de Deus e também acrescento as minhas orações no Salmo 27. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Então, enquanto eu estava meditando sobre a luz, eu fui dizendo ao Senhor que Ele é a luz que ilumina o meu caminho, que ilumina os meus passos, a luz que ilumina os meus pensamentos. E eu encontrei em Provérbios 15:30, o versículo diz assim: a luz dos olhos alegram o coração. Então eu liguei que se eu acabo de dizer que o Senhor é a luz, né? Que ilumina os meus pensamentos, que ilumina o meu olhar. O Senhor é a luz que ilumina todos os meus passos. Então, a luz dos olhos alegra o coração. O Senhor é a luz que alegra o meu coração. As boas notícias fortalecem os ossos. Então, nós precisamos que Deus seja a nossa luz em tudo. E buscando na palavra dele o que ele nos ensina. Então, toda a sabedoria, todo o entendimento vai chegando ao nosso conhecimento, vai adentrando o nosso coração. Toda a luz do Senhor vai mudando a nossa vida, a nossa maneira de pensar, a nossa maneira de agir, vai trazendo uma paz, uma alegria completa e vai nos ensinando o amor, o verdadeiro amor, o real amor. Ele vem realmente do ensinamento de Deus. Nós não conseguimos amar as pessoas de uma maneira natural. Esse amor, ele é sobrenatural. É um amor que se entrega, um amor que faz com que nós tenhamos o desejo de servir ao outro, de ajudar ao outro, o desejo de perdoar, o desejo de ver as qualidades do outro. Isso é o amor. Porque sem o amor, e esse amor verdadeiro de Cristo, nós não conseguimos amar de maneira natural, não. As outras pessoas, elas também têm as complicações delas, os defeitos delas, e nós não conseguimos enxergar nem sequer os nossos. Nós conseguimos enxergar o do outro, apontar o do outro. Então, quando Deus ilumina o nosso olhar, né, os nossos olhos, nós conseguimos ver o outro com amor, ver situações com amor, com compreensão, com sabedoria, com entendimento, enfim, a nossa vida muda, a nossa percepção de mundo, ela muda. Então, a palavra de Deus, ela realmente ilumina a nossa mente, para trazer clareza, para trazer entendimento para situações que antes nós não teríamos, né? E eu vejo essa luz, né? Declaro essa luz, eu busco essa luz, e incessantemente, porque os problemas do mundo, as adversidades da nossa vida, todo esse contexto onde estamos inseridos, no nosso governo, nessa corrupção toda, em tantos problemas, enfim, problemas familiares, problemas que pessoas que nós amamos têm, né, que enfrentam problemas de saúde. Então, são tantas coisas que seriam realmente motivos para nós temermos. Porém, aqui diz que quando o Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? Não temerei a nada, porque eu sei que tudo está no controle dele e que todas as coisas que eu busco paz, eu alcanço a paz. Eu entendo que pessoas, elas plantam sementes e elas colhem, né? E as colheitas muitas vezes não são boas, mas eu jamais vou culpar ao Senhor, responsabilizar ao Senhor, ou dizer onde está Deus que não resolve isso ou aquilo. Eu busco ao Senhor para entregar as coisas nas mãos dele, para pedir misericórdia, para pedir ali um tempo de compaixão,
para quem não está debaixo da graça. Mas eu não me desespero e eu não culpo ao Senhor por nada que acontece de ruim. Porque nós temos livre-arbítrio, temos livre responsabilidades, né? E temos as nossas culpas e desculpas para aquilo que nós realmente fazemos e colhemos os frutos. Então, eu tenho essa ciência, eu tenho essa consciência e eu jamais abro a minha boca para falar contra Deus. Jamais. Muito pelo contrário. Consigo ver em muitas situações os livramentos, consigo ver em muitas situações os benefícios e as misericórdias dele para conosco, né? Para conosco de uma maneira geral, eu digo para a humanidade mesmo, tá? Esse mesmo versículo que está em Provérbio 15:30, que diz: a luz dos olhos alegram o coração, diz que as boas notícias fortalecem os ossos. E aqui estão as boas novas de Cristo. Aqui no Novo Testamento existem boas notícias, existem promessas, existem expectativas muito promissoras, né? Para um futuro verdadeiramente abundante, próspero. A partir do momento que entramos em contato com essa palavra e vamos conhecendo mais e mais, vamos recebendo as promessas que Deus tem para nós aqui. Porque é um assunto muito prolongado, não daria para falar isso agora, mas nós fomos inseridos nessas promessas quando lá no passado, bem distante, os judeus, eles desprezaram a Jesus Cristo, né? Eles rejeitaram a Jesus Cristo que veio ao mundo por eles e nós fomos enxertados aí nessa árvore, né? Nós fomos enxertados, né? Como se enxerta ali os galhos, né? Os ramos nas oliveiras, então na videira e etc. Nós somos realmente enxertados nessas promessas do Novo Testamento. Nós devemos buscar e com prazer conhecer quem realmente é Deus, quem realmente é Jesus Cristo e o que Ele conquistou por nós, né? Então, o que nós temos e o que Ele conquistou por nós e para nós, né? Então, o que nós temos nele, qual é a nossa herança. E aqui a palavra de Deus, ela vem com ensinamentos maravilhosos mesmo. Quando Jesus fala que o Senhor, Ele sustenta as flores, as árvores, os pássaros, Ele sustenta toda a criação dele. Imagina nós como filhos, se Ele não se importaria em nos sustentar, em nos ajudar. Então, reconhecer que toda a provisão vem de Deus é sinônimo de sabedoria. Saber que Deus, Ele dá crescimento à erva do campo, aos frutos, né, da terra, tudo que nós comemos, o que nos alimenta, tanto naturalmente como espiritualmente, vem de Deus, vem de toda a sabedoria, de todo o ensinamento de Deus. Então não tem para onde fugir que nós não estejamos na presença dele, não tem lugar que ele não nos alcance, que ele não nos veja. Então quando nós precisamos dele, nós devemos pedir, nós devemos buscar, nós devemos aguardar com confiança, não com medo, porque ele fala aqui que nós não devemos temer. Várias vezes nas escrituras, Deus está dizendo, não temas, pois sou contigo, não temas, pois sou contigo. Então quem teme é porque ainda não tem essa certeza, porque não conhece a Deus realmente e não sabe que Ele é com cada um de nós. Então nós é que precisamos nos aproximar dele, nós precisamos buscá-lo e nós realmente encontraremos. Eu tenho vivido um tempo maravilhoso na presença do Senhor, por isso que eu retomei as mensagens aqui do canal, porque eu realmente tenho buscado a Deus de uma maneira diferente e tenho recebido dele instruções, promessas, tenho recebido favor do Senhor de uma maneira muito diferente, como nunca tinha sido antes na minha vida. E eu quero hoje compartilhar então esses 2 versículos e deixar aí para você meditar neles, que é o primeiro versículo, né, do Salmo 27 e em Provérbios 15:30,
Então faça essa ligação, busque fazer realmente, né, que o Senhor é a sua luz e que a luz dos olhos alegram o coração. Então busque em Deus estar realmente iluminado, né, em todos os teus passos, em todos os teus pensamentos, iluminado por Ele. Só que Ele fala muito com a gente, Ele fala muito com a gente através da palavra. E se nós não buscarmos uma leitura bíblica, se nós não buscarmos na palavra de Deus, fica muito difícil ter a nossa mente renovada, a nossa mente transformada, a nossa mente iluminada. E se você é um iniciante, eu iria te indicar, leia o livro de Provérbios desde o primeiro capítulo até o último, medite nele. E também leia o livro de João, do primeiro até o último capítulo, porque esses dois livros, eles são um bom começo para quem está iniciando, né? Agora, para quem já está na jornada há mais anos, eu acredito que já saiba aí como conduzir, né, essas meditações, mas Deus está em toda a palavra dele, e onde você abrir, se você ler, se você meditar, se você se inteirar do texto, do assunto, você vai aprendendo cada vez mais. Então, não só de uma maneira sobrenatural, mas também de uma maneira natural, porque Deus alimenta o espírito, alimenta a alma e alimenta os nossos corpos. Deus é realmente todo o suprimento que nós temos aqui na terra. E essa é a reflexão que eu quero deixar nesse dia, né? Na verdade, nessa noite, para você que vai entrar em contato com o canal. Fica com Deus, um grande abraço, Deus te abençoe grandemente.